eu sou a professora Edna, sou professora de Ciências e na aula de hoje a gente vai falar sobre classificação dos seres vivos. Então vamos relembrar a aula passada que a gente falou sobre a biodiversidade. Então, biodiversidade, é todos os seres vivos que compõem o nosso planeta Terra e a gente também falou da sua importância, na produção de medicamentos, na alimentação, dentre outros. E hoje a gente vai aprender como que classifica esses seres vivos, essa biodiversidade. Bom, então o objetivo da aula é compreender a importância da classificação dos seres vivos, é reconhecer os critérios que são utilizados para classificá-los e também identificar as categorias taxonômicas. Então, primeiramente, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é classificar? E eu também quero que vocês citem um exemplo de classificação que vocês utilizam no dia a dia. Eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem. Isso! Classificação, então, nada mais é do que organização. É organizar. A Maria falou que na casa dela, ao dobrar a roupa, ela classifica. Ela guarda camiseta com camiseta, calça com calça, meia com meia. E tá certo, isso é uma classificação. Ela separa em categorias. Já o Joãozinho, ele falou que lá na casa dele, ele classifica ao secar a louça. Ele coloca colher com colher, prato com prato, copo com copo. E isso também é uma classificação. É uma classificação mais superficial, Porque a classificação dos seres vivos, ela é mais complexa, Ela envolve características fisiológicas, morfológicas, mas é uma classificação também, Bom, e qual então que é a importância da gente classificar os seres vivos? Lembra que na aula passada a prof comentou que estima-se que exista de 7 a 10 milhões de espécies? Imagine se não tem a classificação e essas espécies elas estejam tudo junto. Seria difícil encontrar uma, Imaginem agora que eu vou fazer um bolo para vocês. É isso mesmo, um bolo. E eu entregue uma listinha com os ingredientes. Para vocês irem ao mercado e trazerem para a prof fazer o bolo. Mas no mercado que vocês forem, não tem classificação. Não está organizado por categoria. Vocês vão encontrar alguma coisa? É difícil, Talvez até consigam, mas eu acho que iam demorar muito tempo e mesmo assim vão esquecer alguma coisa, porque é quase impossível. A mesma coisa ocorre com os seres vivos. Com a classificação, fica mais fácil de saber aonde que está determinada espécie. Para a produção de medicamento, que hoje em dia a maioria dos medicamentos a gente utiliza plantas, micro-organismos, o cientista ele vai saber exatamente aonde encontrar esse micro-organismo, aonde encontrar essa planta. Para a conservação da nossa biodiversidade, a gente sabe, na aula passada também comentamos, que já existem, nos últimos 40 anos, 40 espécies foram extintas e 65 estão em cativeiros. Então, a partir do momento que tem uma classificação, que a gente saiba aonde que o habitat que elas vivem, o que elas comem, é mais fácil de manejar, é mais fácil de conservar. Bom, mas como que ocorreu essa classificação? De onde que surgiu? A classificação ela já vem bem lá de antes, lá dos nossos antepassados. Mesmo sem saber, eles já classificavam. Eles sabiam o que era comestível, o que não era comestível. Eles sabiam os animais ferozes dos animais não ferozes. Eles sabiam os animais que viviam na água, que viviam na terra, que viviam no ar. Isso já era classificação. Não era uma classificação científica como existe hoje, Mas era uma classificação. Então, a classificação científica teve início com esse carinha aqui, Aristóteles. Ele classificou os animais em 2 grandes grupos, animais com sangue e sem sangue. Dentro desses grupos também tinha subgrupos. Ele também fez classificação das plantas, mas ele gostava mais de classificar animais.
Logo após a sua morte, veio Teófrasto e classificou as plantas em ervas, arbustos e árvores. Aí começou a classificação científica. Mas a figura central da classificação dos seres vivos que a gente utiliza até hoje foi o Carl von Linné, conhecido mais como Linneu. Foi ele que deu origem à classificação taxonômica que a gente utiliza até hoje. Então, lá em 1735, ele era botânico, zoólogo, médico, ele era o cara, né? E ele é considerado o pai da taxonomia moderna. Ele, então, fez a nomenclatura binomial, que ela é composta por 2 nomes em latins, o primeiro gênero e o segundo epíteto científico. Mas não precisa se preocupar com isso agora, porque a gente vai ter uma aula mais pra frente falando só da nomenclatura científica. E ele, propôs alguns critérios aí para nossa classificação dos seres vivos. Claro que depois de Linneu, teve outros cientistas que também contribuíram para a classificação que a gente utiliza hoje, né, como Darwin, mais outros. Mas foi ele que deu origem. Bom, quais são os critérios então que a gente utiliza para classificação dos seres vivos? Eu trouxe aqui 2 imagens para vocês. O tatu aqui amamentando seus filhotes e o cachorrinho amamentando seus filhotes. Vocês acham que eles fazem parte do mesmo grupo? Eles são diferentes, né? O tatu possui casca, o cachorrinho possui pelo, mas a gente pode observar que os 2 estão dando de mamar. Então significa que eles possuem glândulas mamárias. E essa característica faz eles serem considerados o grupo dos mamíferos. Já desse lado aqui, a gente tem esqueleto de vários animais. Eles são bem diferentes, né? Aqui tem um peixe, aqui tem uma ave, aqui parece ser um sapo. O que eles têm de similar que fazem eles serem do mesmo grupo? Isso aí, crânio e coluna vertebral. Então, eles são considerados o grupo dos vertebrados. Então, a gente pode perceber que não é só a característica morfológica que faz eles ficarem no mesmo grupo, mas sim a fisiológica também. Aqui, então, a gente tem uma baleia e um tubarão. Vocês podem perceber que eles são idênticos, né? Ó, eles vivem na água, eles têm nadadeira, o corpo deles é igualzinho. Mas será que eles fazem parte do mesmo grupo? Quem falou que não acertou, não faz. A baleia, ela é um mamífero. Ela tem glândula mamária e possui pelos, fazendo ela ficar no grupo de mamíferos. Já o tubarão, ele é formado por cartilagem, né? Então ele está no grupo dos peixes cartilaginosos. Bom, então esse daqui foi o sistema de classificação que Linneu propôs. Então ele fala assim: a espécie é a unidade básica e o reino é o que mais abrange. Então aqui no reino, né, o domínio ele é tudo. Então no reino tá vários, os mais variados, né, animais. E vai diminuindo, vai tendo uma restrição aqui de características fisiológicas, morfológicas, até chegar na espécie. Ficaram com alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Então, na próxima aula, a gente vai falar com mais calma as características de cada reino, vai falar de cada categoria. E nessa aula, então, seria isso. Então, até a próxima aula. Muito obrigada pela participação de todos. Até mais!